muito triste a situação da saúde do cantor Cauã Máximo, da dupla com Kleber, dupla sertaneja. A situação dele, segundo o noticiário, piorou, se agravou. Então vai aqui a minha solidariedade a ele, com a minha prece para que se recupere dessa situação extremamente grave, e a sua namorada e aos filhos e demais familiares, e também o seu companheiro de dupla, o Kleber. Todos sofrem com a situação da saúde limite desse cantor sertanejo. Porém, eu não posso deixar de levantar aqui uma ou duas questões que têm relação com o Cauã Máximo. Ele debochou do vírus. Num vídeo que corre pela internet, aparece ele claramente dizendo: "Vem, vírus, pega mim, pega nós aqui". Estavam bebendo, fazendo festas e debochando do vírus. Isso é igualmente grave, porque agora este cantor popular se vê atingido pela doença da qual ele debochou. E a ironia não foi uma mera brincadeira, porque ela toca no luto de em torno de 110 mil brasileiros que deixaram seus familiares tristes, abatidos, muitos no limite da própria suportabilidade da dor da perda dos seus entes queridos. A ironia do Cauã feriu muita gente. Muita gente que o segue, muita gente que dá dinheiro para sustentar o luxo, sustentar os espetáculos, os shows e todo mundo que trabalha em torno dele. Então foi muito ruim isso. E aí vem uma segunda coisa que eu quero comentar. Eu pessoalmente não gosto dessas duplas sertanejas, desta modalidade de música sertaneja. Essas músicas e esses cantores são muito superficiais, eles não tocam como era a música de raiz mesmo. Tem um outro aí que diz que quem gosta de raiz é tatu. Porém, as músicas de raiz, as músicas sertanejas, as músicas gauchescas, as músicas nordestinas, enfim, são músicas que tratam da realidade do camponês, da realidade do dia a dia, na lida no campo, na lida com a boiada, na lida com leite, na lida com a rapadura, na lida com queijo, na lida com o clima, coisas reais. Enquanto que essas músicas sertanojos, que eu chamo de sertanojos, são de baixíssima qualidade, de conteúdo miserável, conteúdo pobre. E é explicável por que é isso. As razões são as seguintes. Uma, os cantores são, como editores, produtores disso que eu chamo de lixo cultural, são intelectualmente muito aquém. Eles não se ligam à cultura por interesse à cultura, mas com interesse ao lucro, ao ganho e ao servir ao mercado. E o mercado, como sempre, acaba por sufocar a consciência e levar pessoas a atitudes como esta, de debochar do vírus depois de ser atingido por ele. E essa ironia, ela encontra lastros em outros aspectos que se tocam aqui. Pastores dessas igrejolas aí, evangelicoides, neopicaretas, como eu chamo, debocharam no vírus também. E muitos deles morreram, deixaram suas famílias em situação de luto, de tremenda dor, de desagregação.
Porque apelaram para fanfarronice, para o fundamentalismo, para o misticismo, para a superficialidade diante da vida e acabaram debochando, dizendo que quem tem fé, quem crê em Deus é inatingível pelo vírus, ignorando todo e qualquer conhecimento sobre o problema. Ignorando, inclusive, que o vírus é produto de uma terra como organismo vivo machucada. Um planeta ferido pelos interesses absolutamente agressivos ao meio ambiente e à vida. O Cauã, infelizmente, foi vítima disso. Né? Por ser parte de um setor extremamente ignorante, extremamente pobre intelectualmente, com músicas absolutamente fúteis, comerciais, sem significado que enriqueça a cultura popular. É vítima desta vaidade, desse deboche, dessa superficialidade e vítima também do vírus, que também atinge os superficiais. A atitude do Cauã, que está nessa situação lamentável, e eu torço para que ele reverta a situação, é tão ruim porque ela é atentatória à ciência. A ciência sempre identificou este vírus como mais uma pandemia vítima da situação que nós vivemos no planeta Terra. Que não só reverterá essas agressões em vírus, em muitas pandemias que já estão previstas, que virão em grande quantidade, exterminarão grande parte da espécie humana, como também a mudança do clima no planeta, com frios exagerados por um lado, onde não havia frio, calor exagerado onde havia frio, alteração total da natureza, dos mares, das matas, do ar, da água, tudo. Então, quando se faz uma brincadeira como essa, com essa pandemia, se ignora tudo isso, se ignora a ciência. Isso é muito ruim. Não é nenhum pecado, ele não está pagando pelo deboche, não há nenhuma praga dos deuses contra ele, não é isso. É a ignorância. A ignorância produz vítimas. E finalmente a última tangência dessa deboche do Cauã, que tem uma aparência de muito superficial, muito ignorante, muito da farra. O Cauã, ele se liga também a setores dessas duplas sertanojos que dão suporte ao golpe que houve em 2016, suporte a essas eleições que acabaram levando esse fantoche à presidência da República, e não só um fantoche, mas um grupo de fantoches da morte, do genocídio, do afundamento do país, da destruição dos direitos, né? Também tem relação com isso. Essa atitude do Cauã também tem relação com isso. Assim como o chefe deles, não, porque nós não temos presidente da República, não podemos chamar Jair Bolsonaro de presidente, porque tudo é questionável com a chegada dele lá. Como eu sempre digo, o fato de ter sido diplomado no Congresso Nacional, de ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral, de ser empossado, não dá aí o gabarito de ser presidente com toda a trajetória seguida até ele. Então eu não posso reconhecer, eu não o reconheço. Mas o chefe desse tipo de atitude leva imitadores que debocham, andam sem máscara, expiram, espalham vírus e debocham daqueles que são atingidos pelo vírus. Então, essa atitude também se associa a esse ambiente de crime que a República vive, que o Brasil vive, que boa parte do mundo vive, com gente que se comporta desta forma política e eticamente irresponsável. Dando aqui o rezo, repito que Cauã se recupere. E se for o caso, ele quiser, eu o visito depois.
visito a sua família, para conversar sobre essas coisas. Não há nenhuma razão porque eu não venha conversar, não possa conversar com ele, olhos nos olhos, cara a cara, refletir sobre isso. Já me ocorreu no passado de um grande cantor de música popular gaúcha afundar no alcoolismo e eu ir lá no apartamento dele, arrancá-lo da bebida, dar banho nele. Não vou citar o nome aqui, até porque ele já faleceu, para não me aproveitar da situação, não parecer que estou me aproveitando. Não, mas só para dizer que eu fui lá conversar com ele, nos últimos dias da vida dele, estive ao lado dele, né? Refletindo sobre a situação, ele mudou muito a qualidade musical dele. Para refletir sobre o problema social, o problema da exclusão, o problema do racismo, o problema da infância, o problema da adolescência, a música dele, música gauchesca. Eu posso conversar com o Cauã também, por que não? Não estou sendo nem um pouquinho agressivo aqui, só estou fazendo meu papel profético de denunciar a situação em que ele se enfiou e me propor, já que postura profética também é proposição de solução, conversar com ele, refletir com ele, para que esse rapaz, quem tem voz, que canta, tem melodia, toca, contribua de modo construtivo, libertador, criativo, inteligente com a cultura popular e não de forma debochada e irônica que acaba por atingi-lo também. Eu digo isso com muita responsabilidade e assino esse bilhete profético. Abraços críticos e fraternos para cada um e cada uma de vocês, com a minha solidariedade mais uma vez ao Cauã e aos seus familiares.